Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. E hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante: altas habilidades ou superdotação. Pessoas que têm características excepcionais, pessoas que talvez tenham sido dotadas de habilidades e dons para servirem, para fazerem diferença na população. Talvez alguém da sua casa ou você mesmo tenha características excepcionais, uma habilidade exponencial ou várias habilidades e não sabe como utilizar isso. Talvez, inclusive, tenha se frustrado muitas vezes por não, de alguma maneira, otimizar isso na sua vida. E para isso, falar sobre esse tema, eu trouxe a melhor especialista do Brasil. Pesquisei e não teve jeito. A especialista que eu conhecia no estado do Rio de Janeiro é a melhor que tem. Eu trouxe para vocês Jeane Garcia. Seja bem-vinda, Jeane. É um prazer estar aqui, né, falando sobre esse assunto que, como você falou e explicou muito bem, assim, é invisível, né, e a gente precisa trazer isso à tona e trazer de fato o que é altas habilidades, o que é superdotação, tirar os fantasmas, os medos, e eu estou aqui, é um prazer. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Globality. Somos a Globality, uma consultoria especializada em cibersegurança e integração de sistemas. Você vai encontrar as soluções da Globality em todos os lugares. Nossas soluções estão presentes em empresas de todos os tamanhos e segmentos no Brasil e ao redor do mundo, protegendo dados, conectando plataformas tecnológicas e, mais importante, melhorando a vida das pessoas. Globality, soluções que protegem, conectam e transformam. Conheci a Jeane num momento em que ela, me vendo interagir com as pessoas, trabalhando numa organização, ela suspeitou, né, que eu tivesse ali características de altas habilidades, né? E eu ainda sem saber o que era exatamente, sem entender, ela me propôs ali um processo de avaliação. E aí a gente se conheceu, né, Jeane? Sim, foi num momento muito mágico, né, de um processo novo na vida dele também. E a gente via várias características, né? Capacidade de aprender rápido, habilidade de resolução de problemas, percepção, e uma habilidade de interpessoal e intrapessoal, né, que é uma das maiores inteligências que você tem, que é trabalhar com o povo, é autoestima, é trazer para perto, é desenvolver. E nisso tive a possibilidade de avaliar você e te conhecer de mais perto e conseguir desenvolver suas habilidades e dizer, vai para o mundo, vai viver, que você tem potência para isso. E dali a gente começou a voar mais alto, não é verdade? Sim. E assim, esse tema que parece ser um motivo de, às vezes, de vaidade ou de glamorização na sociedade, as pessoas não sabem, né? Mas você também teve essa identificação, você também foi avaliada um dia por uma profissional, não é verdade? Que você já me contou a sua história. E as pessoas não sabem que a gente sofreu mais do que teve glamour, né? As pessoas Sim. não sabem que a gente, e você também, que talvez tenha essas características, ou pessoas da sua família, nós sofremos com, às vezes, o baixo rendimento escolar, a dificuldade de atenção, de foco em coisas que são muito monótonas, com a dificuldade, por causa do processo criativo ininterrupto, né? Muito grande. Claro que tem características diferentes, mas no meu caso foi esse, e a gente acaba ficando um pouco à margem daquele caminho de desenvolvimento acadêmico normal, padrão da sociedade, né? E se não é uma profissional como você, para fazer essa identificação, essa avaliação e essa condução, né? Esse desenvolvimento, esse tratamento, a gente não consegue potencializar nossas habilidades, nosso tempo, otimizar e se encontrar, né? Além da graduação em psicologia que você fez, qual outra formação que você fez que te possibilitou mergulhar nessa especialidade? Fiz neuropsicologia com o objetivo de fazer avaliação em testagens, né, mais aprofundadas, com desenvolvimento, onde a gente consegue fazer avaliação de QI, de personalidade, raciocínio lógico, abstrato. E fiz mestrado em diversidade e inclusão pela UF, em altas habilidades específico, para entender quem é esse sujeito e quando que a gente tem que avaliar e qual o objetivo dessa avaliação, né? Legal. Jane, qual a diferença de altas habilidades e superdotação? Porque antigamente a gente ouvia falar muito de superdotação, teste de QI, não sei o quê. E hoje em dia, né? Eu acho que, pelo que eu conheço, que eu já ouvi falar, tem mais ou menos uma década ou 2 décadas,
que fala muito de altas habilidades também. Qual a diferença de uma coisa para outra? Então, dentro do processo do MEC, que é o reconhecimento, o que que é altas habilidades ou superdotação, seria a capacidade que o indivíduo tem de aprender mais rápido que as outras pessoas em diversas áreas, né? Intelectual, capacidade psicomotora, habilidade, matemática e aí por diante. Mas dentro de consultório, avaliação são feitas altas habilidades ou superdotação, seria uma questão de QI, de desenvolvimento um pouco maior dentro de uma proporção ali de aprendizagem, dentro de testes mesmo. Mas para a gente utiliza altas habilidades ou superdotação, mas a gente prefere usar altas habilidades, que é a capacidade que o sujeito tem de aprender. E aí a gente precisa explicar isso, porque a gente tem muito preconceito, né? Como você já disse na sua fala do acadêmico, né? Altas habilidades é só o acadêmico? Não. Eu falo muito que é a boleira da sua época, a sua avó, que fazia um bolo como ninguém e aprendia muito rápido, e hoje seria uma confeiteira, seria uma costureira, que hoje seria uma estilista. Você tem muitas habilidades, de fato, que sai do plumo, que sai da diferença, e as pessoas não veem, porque nós ainda estamos pautados muito no acadêmico dentro do processo de ter notas altas, e altas habilidades é muito mais do que isso. Então a gente utiliza Essas cada habilidades que nomenclatura. fogem ao padrão, né? Isso, Você falou muito da capacidade de aprender em áreas diferentes. isso. Que tipo de potenciais que surgem ali diante da sua identificação, da sua avaliação? Fala um pouco sobre isso. Isso é importante, né? Uma pergunta bem interessante, porque na verdade chega ao contrário. Acho que sabem que tem altas habilidades, mas a autossabotagem, o medo de se achar, de ter essa prepotência, faz com que a pessoa chegue lá sempre achando que ela tem uma outra questão, né? Eu tenho algum problema, eu tenho outros tipos de diagnósticos, e aí chega sempre no desespero. E aí, na verdade, altas habilidades, quando você identifica, você mostra ao sujeito que ele tem um conhecimento. Então, as habilidades que apresenta raciocínio lógico, a capacidade cognitiva elevada, a criatividade, linguística, desenvolvimento com a tarefa, empolgação mesmo de desenvolver, mas o problema é que a gente tem uma sociedade que não enxerga isso. E aí, na verdade, a minha luta hoje é que eu não quero que a sociedade enxergue, eu quero que você enxergue, para que você se coloque nessa sociedade, Sim. sabe? É isso que é diferente, porque Perfeito. eu não preciso, infelizmente, vivemos numa sociedade que, psicologicamente, muita família não tem validação, porque existem padrões de coisas que a gente quer. Eu quero um filho médico, eu quero um filho assim, eu quero que faça assado. E o sujeito com altas habilidades, ele faz muitas coisas e não faz nada, porque ele não entra dentro do processo, ele precisa de muitas mãos para ajudar ele tem ideias, ele é criativo, ele desenvolve, ele voa, mas ele não sabe de onde que ele sai, ele não sabe como ele escreve, ele não sabe o que faz. E aí, quando ele chega no meu consultório e ele, primeira coisa, ele diz, não tem. Se ele for adulto, eu não tenho. Se for criança, é porque já bateu em um monte de lugares e aí chegou ali, ou teve diversos diagnósticos errôneos e fala, mas tem coisa que não fecha, Jeane. É desatento, mas não desatento para aquilo. E aí você fala assim, vamos avaliar. Então, o que aparece, na verdade, é primeiro o sujeito, podendo ser ele. Podendo desenvolver, podendo entender que eu sou bom sim no que eu faço, que eu posso errar e não tem problema, porque tem as características do perfeccionismo, o medo de errar, o desenvolvimento com a tarefa, ele começa e não termina, e aí, de novo, ele é diagnosticadamente errado com outras questões, mas porque ele não acabou o interesse, não foca. Então, quando você fala, Jeane, quando sai de lá, sai um sujeito que sabe quem ele é e que ele está disposto a viver a partir daquele momento. Muito legal. Uma coisa muito interessante, Jeane, que eu percebo no dia a dia, é que a visão das múltiplas possibilidades que existem, a capacidade criativa, essa hiperexcitabilidade, se eu posso dizer assim, ou overexcitabilidade criativa, né? Se ela não se manifesta e não se traduz em planejamento, em execução, gera muita frustração, né? A frustração, ela arrasa uma pessoa que tem altas habilidades, superdotação, constantemente, porque ela é sempre advinda de uma série de procrastinações, né? Então, assim, cria-se soluções para conquistar o mundo e não se executa. Porque parece, ao meu ver, que a recompensa acontece simplesmente na criação da ideia. E não se tangibiliza, não se materializa, não se torna um plano de ação. Como é que você enxerga isso?
frustração é um dos maiores problemas, né? E isso é uma das coisas que acontece em todas as fases. Na fase infantil, isso se predomina muito maior, de maneira eu não consigo, não dá, e a criança desiste. Em muitos momentos ela acaba ficando, de fato, ou agressiva ou isolada. Na vida adulta, isso tem essa ideia mesmo de eu vou vencer o mundo, eu vou ganhar o mundo, eu vou criar desenvolvimentos. E se precisa muito de mediação, né? Seja um terapeuta, seja um amigo, seja alguém dizendo assim, calma aí, você consegue, vai, dá pra fazer. Jane, mas por que isso gera tanta frustração? Porque você aprende rápido. Você executa rápido. Você, de fato, faz coisas que ninguém faz. E aí vem menos-valia. Você não consegue achar que você é capaz de desenvolver isso, porque foi muito rápido. O meu amigo devolveu um trabalho 3 meses depois. E eu tô entregando em 1 semana, porque eu tava fazendo outras coisas e decidi fazer. Jane, isso não é bom. Da véspera, né? Na véspera, né? Isso é bom, sim, porque você tem essa capacidade. Então, na verdade, a frustração vem de explicar para o sujeito: você é bom desse jeito, você é capaz de fazer mesmo assim. E aí, na verdade, o que a gente vai precisar pensar é: Jane, por que a frustração? A frustração vem porque eu não sei quem sou. Porque se eu entender que as minhas altas habilidades, eu tenho capacidade, eu tenho desenvolvimento, mas eu erro, eu tenho percepção, minhas percepções às vezes estão erradas, eu enxergo coisas, mas nem sempre eu preciso falar, dá para pontuar, dá para ajudar o outro a desenvolver, a frustração ela diminui. Mas é a partir de um conhecimento. Porque antes disso, Sim. você quer ser igual a todo mundo. Se você me perguntar, o maior desafio de um sujeito com altas habilidades é porque ele sabe que ele é diferente, mas ele quer ser igual a todo mundo. E aí ele quer seguir padrões que a mente dele não permite, ele não consegue desenvolver igual a todo mundo. E aí ele começa a achar que ele é o estranho, que é essa cima de ET, de que eu não pertenço à sociedade. Tem alguma coisa estranha em mim, me conserta, Jeane, não tem conserto. Será que pode ter, inclusive, uma consequência, influência dopaminérgica nessa história? Assim, neurotransmissores, hormônios, isso tudo pode também influenciar a forma como essa pessoa se sente, diminuindo o prazer dela, diminuindo a vontade até de, talvez, de viver? Sim, porque é um sujeito que necessita de desafio todos os dias, né? E aí a questão é conseguir trabalhar terapeuticamente que você pode ter prazer dentro dos contextos que você gosta, sem uma necessidade de ter algo over todos os dias, né? Algo extraordinário todos os dias. Sim. Então, infelizmente, quando ele não consegue achar esse lugar, ele acaba de fato se isolando, e aí tem esse pensamento de pensamentos suicidas, e muito momentos de que eu não sou ninguém, não tá valendo para mim viver, porque na verdade ele tá tentando se encaixar, né? Então é normal ter essa coisa Sim. de sempre querer um desafio gigantesco, criar coisas fora da caixa. É O normal. pior é quando cria muito e aí vai com ideia, eu vou viajar, vou fazer. Aí chega no meio do caminho, acabou. Aí parece que, tipo, fiquei sem função. E não é que eu fiquei sem função. Eu tenho sobreestabilidades, né? Que é isso. É uma intensidade inata quando você tem muita cognição, um cérebro muito acelerado, vai gerar em você sentimentos e vontades e desejos. E tá tudo bem, é só saber mediar, é só saber assim, tipo, até aqui. Parou, não vai mais. Mas aí começa o julgamento que gera frustração, porque eu deveria ter ido, eu deveria ter feito. E aí hoje a gente trabalha com mediação terapêutica para, tipo, calma, deu para ir, não deu por quê. Também fazer uma percepção de dar uma parada. Enxerga, pega um copo, olha para ele e começa a descrever ele, assim, sabe? Só para desacelerar e olhar para você de volta, porque senão a gente vai Sim. ficando sempre atrás, correndo atrás. o tempo Sim. inteiro. Pessoas neurodivergentes, né, atípicas, seja com transtornos ou seja com características de altas habilidades, a sua inserção no mercado de trabalho é um desafio, né? Porque eu imagino que pessoas com altas habilidades cheguem em processos seletivos, primeiro com um currículo todo cheio de buracos, seja, né? Uma loucura, né? E essas pessoas, eu imagino que dificilmente são identificadas como pessoas palatáveis dentro de um perfil esperado pelo RH. Como é que você vê, no caso de altas habilidades, essa inserção no mercado de trabalho? Como é que está sendo isso? Crianças que você já atendeu, adolescentes que você já atendeu, e se existem, os casos de sucesso de pessoas que conseguiram ter resultado, mesmo tendo altas habilidades, que é um desafio. É um desafio, literalmente, né? Pensando na vida infantil ali ainda, eu falei muito sobre isso. Às vezes cria uma ideia rígida sobre o assunto, deseja Sim. algo e não consegue, mas quer continuar ali. A gente tem questões de dificuldades mesmo
Se eu sou inteligente, eu tenho que fazer medicina, né? A gente tem um padrão social sobre Medicina, isso. engenharia. É sempre esse contexto. Então, se eu não atingir isso, eu não sou bom. E é muito difícil a inserção no trabalho, porque você é crítico, questionador, e existe um formato de trabalho para ser seguido, e aí não consegue desenvolver melhor de maneira clara. E quando você pergunta, tem sucesso? Sim. Ter inteligência não é sinal de sucesso. Porém, se tem sucesso. Mas quando você aprende o que eu chamo de mestre social, aprender a desenvolver a habilidade de máscaras sociais mesmo, onde você pode ser crítico e questionador, mas saber aonde desenvolver ou falar. Uma das coisas que eu penso muito e que eu admiro a sua inteligência é a intra e a interpessoal. É a inteligência que a gente precisa novamente resgatar para desenvolver com crianças e com adultos, assim, você precisa do outro, você tem que desenvolver, você tem que ser colaborativo, você pode ser criativo, você pode expandir, mas vamos trabalhar em equipe, o que eu não consigo, você consegue, porque a maior dificuldade é o padrão rígido mesmo, é o desenvolvimento de, tinha que ser assim, mas essa empresa não faz assim, eu não consigo, e aí a gente fala muito na vida adulta do concurso público, né? Sim. Eles buscam essa saída imediata, porque como eles não sabem ainda quem eles são, eles começam a desenvolver e ter medo de não conseguir ter um emprego, Sim. mas chegar lá tem vários padrões que eles super abominam e aí Sim. precisa conseguir. Abominam qualquer rigidez, né? Qualquer visão Isso, obtusa, limitada, né? Até o perfil criativo, eu sou apaixonada Sim. pelo perfil criativo, mas o perfil criativo, agora, né, com o YouTube, eles foi desenvolvido e ajudou, porque eles são muito criativos, mas se você der uma pressão hoje ele não desenvolve, peraí, eu preciso de um tempo, eu preciso criar, ele não consegue. E aí a gente conseguiu, com a questão da tecnologia, da mídia social, de trazer o criativo para o tempo dele, mas as outras pessoas conseguem executar de maneira menos consolidada de padrão mesmo, né? É um desenvolvimento, é um desafio. Eu tenho muitos pacientes de sucesso, não são muitos, infelizmente, mas infelizmente pelo fato de que muitos não foram identificados, né? Já está identificado, tipo, doentes, assim, tipo, já chegou, na verdade, com algum transtorno, que é o transtorno de ansiedade, que é um dos padrões que a maioria de altas habilidades tem, por questão de sempre estar pensando lá na frente, não consegue viver, acabou de lançar um livro, está pensando em lançar o outro, não conseguiu curtir aquele, porque acha que ninguém vai gostar da pessoa, não vai desenvolver. É um desafio todos os dias, mas eu acho que a partir do momento que você dá essa oportunidade de hoje estar aqui falando desse tema, eu acho que é trazer as pessoas para uma consciência, assim. Eu não sou um gênio, eu sou uma pessoa com uma capacidade cognitiva e quero ser respeitado. Eu não sou egocêntrico, eu só queria que também me Pelo entendessem, contrário, me né? olhassem, pudessem ser. Eu tenho tantos desafios. Pelo contrário, uma vez eu vi uma palestra sua, você falando sobre a capacidade de empatia das pessoas com altas habilidades, né? Uma preocupação com o outro, uma empatia muito grande. Isso é isso mesmo que eu entendi? Sim, eu brinco que é empatia 100 por um. É 100 para o outro e um para ele. E aí é muito Oxe, difícil isso também, né? Porque, na é, verdade, eles às vezes dizem. eles adoecem por isso, né? Tipo assim, tá sempre preocupado, sempre pensando, e abre mão dos seus sonhos, dos seus desejos, fica, infelizmente, em muitos relacionamentos tóxicos, ou de trabalho, ou de casamento, porque não consegue se perceber bom e bem para aquela pessoa, porque a crítica e tudo que a Submetem, né, outra pessoa faz. a relações tóxicas, né? Sim, infelizmente. É. Sim, e Giane, para a pessoa que está em casa assistindo, que características, se você falou muitas características, comportamentos, sintomas, evidências, indicadores aqui, se você pudesse dar uma categorizada assim, principais características presentes numa pessoa com altas habilidades. Claro que você que está em casa também não pode aí se autodiagnosticar, não pode Por favor. achar que você conseguiu fazer uma identificação sem um profissional especializado. Mas, Jane, fala para mim as características padrão assim mais presentes, as 7, 10 características aí. Vamos lá. Facilidade de aprendizagem, desenvolvimento com a tarefa, resolução de problema, criatividade, capacidade de ter ideias novas em diferentes momentos, empatia excessiva também, perfeccionismo, medo de errar, frustração, todo mundo está dizendo que está bom e você está dizendo que não está. Desenvolvimento de buscar soluções que ninguém acha, assim. Tem uma pergunta que os adultos falam muito assim, como é que você sabe disso? Tipo, não sei, assim. Aí eu fala que veio de inspiração, veio de Deus, veio, sabe? É para poder suavizar, porque isso vira uma frustração gênia, porque todo mundo me olhou, tipo, como é que você sabe disso? Você fala, aprendi ontem, tá tudo bem, desenvolve. A questão toda, a criticidade, o desenvolvimento de intelecto também, assim, a capacidade, assim, pensando em escola, né? Habilidade de notas altas, desenvolvimento. Eu não gosto muito de falar de nota, não porque eu sou contra, é porque as pessoas só focam nisso, né? Se ele é bom aluno, se ele é quietinho, e na verdade a gente tá, de fato, com uma nova geração que tem uma habilidade, tem uma capacidade
capacidade, mas ela às vezes não se encaixa ainda no modelo muito padronicista de uma escola, do só você fala e eu não posso desenvolver. Então, quando a gente fala do acadêmico, todo mundo vai conseguir desenvolver, que é na nossa época o antigo CDF, né? E hoje não, hoje você consegue ver umas crianças com desenvolvimento, querendo criar, e aí muita gente fala que está no mundo da lua, na verdade você puxou um assunto e a criança foi lá e fez várias ligações e volta com aquele assunto, você fala, nossa, ela conseguiu. O criador de ideias novas, né? Eu acho que o desenvolvimento, Sim, essas são as características, tem característica interessante. total de desenvolvimento também. Sim, sim. E de percepção do outro, e Uhum. principalmente, às vezes, as coisas, né? Sentimento de solidão, de não se sentir Sim. pertencente, menos-valia, eu não me encaixo. Você tem muitos, né? Na vida adulta, infelizmente, é muito mais os negativos, até que você encontre alguém que consiga te fortalecer e dizer você é capaz, você vai, você voa, você é incrível. E aí eu acho que são essas características que tem. Muito legal, muito legal. Cara, você está falando isso tudo, e o engraçado é que você é especialista, e eu sei que você também possui altas habilidades. É impressionante como você constrói o seu raciocínio, como você se comunica, como que você faz as associações, como você impacta enquanto você vai falando. É impressionante como é diferente uma pessoa com altas habilidades, né? Isso geralmente gera um cansaço mental, né? A pessoa com altas habilidades, ela se cansa mais mentalmente do que fisicamente, não é verdade? Sim. Inclusive, falando assim sobre cansaço mental, eu me lembro de comida, de alimentação, porque o cérebro precisa de alimentação. E falando de alimentação, para mim, nada melhor do que lembrar da Temaqueria Rio. Se você não conhece, você precisa conhecer. Temaqueria Rio é a melhor temaqueria que nós temos aqui no estado do Rio e agora em São Paulo também, bombando. Cara, requinte, sabor, prazer, experiência, Temaqueria Rio. Eu só vou na Temaqueria Rio. Então, se eu quero repor minhas energias, se eu quero ter uma experiência fantástica, Temaqueria Rio. Cara, e falando sobre o desenvolvimento cognitivo, sobre competências, sobre mercado de trabalho, de que maneira que um gestor, que o diretor de uma empresa pode aproveitar uma pessoa com altas habilidades? Por exemplo, ela tem lá no processo seletivo dela 10 pessoas, candidatos. E olhou e viu que tinha uma pessoa com altas habilidades ali. Tudo bem, ela precisa de uma pessoa organizada para outra coisa. Mas por que ela deveria contratar uma pessoa com altas habilidades? Por exemplo, eu mesmo acabei de contratar semana passada uma pessoa com altas habilidades. Por que essa pessoa deveria contratar e o que essa pessoa pode agregar para a empresa? Resolução de problemas, né? Sou um sujeito muito rápido de desenvolver problemas. Eu tenho uma empresa e o objetivo é contratar pessoas de fato com capacidade cognitiva elevada, porque ela vai criar estratégia, ela tem soluções onde você não tem, ela enxerga onde você não enxerga. E se você for pegar cada habilidade de cada um indivíduo, cara, você tem uma grande empresa, um desenvolvimento muito grande, Sim. mas o objetivo maior de empregar essa pessoa é ver a sua empresa avançar. Solução de problemas é incrível. Realmente tira o foco do problema e põe foco na solução e cria milhões de estratégias Sim. possíveis para chegar lá, né? Isso é interessantíssimo. Muito legal. Então aí, ó, gestores, empresários, não despreze essa pessoa que você acha um pouco esquisita, diferente, com um currículo meio fragmentado, chegou, que não sabia onde estava, mas que é extremamente criativa, que se comunica bem, que tem inteligência, que tem uma estabilidade emocional e criativa muito grande. Aproveite essa pessoa. Essa pessoa pode ser a sua solução. Pessoas com altas habilidades de superdotação. Eu vejo em algumas pesquisas, em reportagens, documentários, pessoas que com 1, 2, 3, 4 anos de idade, já apareceu até nos Estados Unidos um caso em que com 10 anos de idade uma criança chegou a terminar um doutorado, que era uma coisa estupenda, assim. O que acontece no cérebro desse tipo de criança? Sabe? O que essas crianças acessaram? E como é a vida dessas pessoas? E como os pais devem lidar com crianças assim? Me fala aí, eu fiz um monte de pergunta, mas me conta um pouquinho, como é esse sujeito emocionalmente, como vai ser o futuro dele e como os pais devem lidar?
Como você disse, a capacidade cognitiva de conhecimento é vasta, né? Assim, você pensa o exemplo que você deu, né? É uma criança que acessou lugares muito maiores do que ele pudesse imaginar ali naquele momento. E a vida dele é fácil dentro do conhecimento intelectual, ele busca, ele sente prazer, ele está feliz, ele se vê ali naquele lugar. A questão é que tem os desafios emocionais, né? Como é que eu brinco com uma criança que não tem o mesmo cognição que a minha, e como é que eu vou trabalhar e brincar. A gente brinca muito isso, às vezes a criança brinca de Uno e ela traz H2O, ela traz toda a tabela periódica de química e a outra criança fica, como é que eu faço isso? Então, assim, é um desafio para brincar com outras crianças, mas para aquela criança é um prazer. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é isso, assim, a criança com autoridade, ela não é feliz, ela é feliz se você respeita ela. Ela é feliz se enxerga, e para os pais o objetivo maior é reconheça o seu filho, enxergue quem ele é, mesmo com qualquer peculiaridade que ele demonstre, mesmo com qualquer dificuldade, ele tem uma inteligência, ele está pedindo. Eu sempre brinco e falo, se você tem sede, dê água, se você tem fome, dê comida, sabe? Não cesse de dar informação e conhecimento para quem pede, para que ele possa ser um sujeito que ele sinta validado e respeitado, ele possa fluir, voar, porque Deus fez ele para isso. E aí precisa dos pais reconhecendo, e infelizmente os pais não foram identificados em algum momento, e aí acha que altas habilidades é ruim, eu não consigo te ajudar, não dá para mim, vamos esconder, não, ele não tem nada não, ele tem uma capacidade cognitiva de conhecimento, de viver, desenvolver coisas grandes ou coisas pequenas, dependendo da perspectiva dele, mas tem muito mais a ver com a capacidade que ele quer voar. Eu sempre digo que ter altas habilidades não tem a ver com o que a sociedade pede, mas tem a ver com o desenvolvimento que você tem. Se você é um sujeito que você acredita que você foi feito por Deus, que você tem um desenvolvimento, você vai avançar em tudo que você fizer, tudo que você botar a mão é bom, você já é um sucesso. Quando você fala isso tudo, Jeane, sobre a necessidade de autoconhecimento da pessoa com altas habilidades, aliás, qualquer um de nós precisa de autoconhecimento, me vem à cabeça o entendimento sobre o seu propósito, sobre a sua missão. E sobre propósito, eu preciso te convidar para um evento que vai mudar a sua vida. Dia 19 de outubro, no Rio Otom Palace, nós vamos realizar o método Propositar. O método Propositar é um treinamento que visa desenvolver suas competências, suas habilidades, aumentar o seu autoconhecimento, a sua capacidade de desenvolver suas habilidades para alcançar seus resultados, mas a partir de um propósito. A partir do propósito, desenvolve sua vida financeira, sua carreira, suas habilidades e a sua realização pessoal, sua missão. Te espero lá, comigo, 100% presencial, dia 19 de outubro. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otom Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otom Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otom Palace. Aproveite cada momento. E agora, Jeane, você falou a palavra Deus. Eu queria te perguntar o seguinte, você acredita que Deus deu dons para que essas pessoas pudessem servir? Qual é a sua visão sobre isso? Minha visão é que é um propósito, né? Ter altas habilidades não é um presente de grego, é um presente de Deus, onde demonstra a capacidade do sujeito de, a partir do momento que ele ter um autoconhecimento dele, ele vai lembrar de quem ele veio, que veio do Criador. Não tem como você ser colocado nessa sociedade sem entender que você tem um propósito de servir, de ajudar, que mesmo que todo mundo reclame, nossa, que empatia excessiva, é um lugar que você consegue olhar para o outro e dizer, eu te dou a mão para levantar. A sua criticidade, o seu questionamento e tudo que as pessoas acham que é ruim é seu senso de moral, de ética, é princípios que o próprio Criador te fez. Não tem como dizer que o sujeito com autoridade não foi feito por um Deus de amor, de paz, de fidelidade, onde você traz ele para perto. Então, sim, Deus criou altas habilidades com propósito aqui nessa terra. Por isso que tem tanto, se você fizer pesquisas, parece que eu tenho um propósito, não sei qual é. É que se você souber quem algo você é... Algo que transcende a próprio entendimento da pessoa, a própria percepção da pessoa, né? Muito bonito isso. E é a missão de todos nós, servir, ajudar, fazer o bem a todos. Jeane, eu quero te agradecer pela sua participação, foi maravilhoso. Foi uma metralhadora de informações e de experiências enquanto nós te ouvimos. Que bonito, que bom saber que existe informação suficiente
e acolhimento para essas pessoas, para que elas possam voar mais alto. Obrigado. Eu quero agradecer. E você, telespectador, que participou do programa Conexão hoje, espero que você, com essas informações, com esses conhecimentos, possa, então, otimizar, potencializar suas habilidades, sua história de vida, entendendo o seu propósito e também direcionar pessoas que precisem desse, não um diagnóstico, mas dessa avaliação, dessa identificação, que procurem profissionais especialistas. Está aqui também o contato da Jeane Garcia, para que você possa procurá-la se houver, por acaso, características presentes na sua família. Muito obrigado, até o próximo domingo no Conexão aqui na Band.